Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André aqui do Helicressa Táxi Aéreo, empresa esta que conduz muitos passageiros ao mundo das ideias. Hoje eu vou falar sobre educação à distância, minha opinião sobre o assunto, talvez hajam falhas, talvez vai ter alguém que vai me condenar por isso. É a minha opinião sobre o assunto. Existem muitas pessoas falando, né? Eu estou tentando desmistificar a educação EAD para você, meu amigo, que está terminando o seu colegial, vai ingressar numa faculdade. Então, o que que eu vou dizer para você? Faculdade de distância é fácil? Pensando bem, é muito fácil, não tem segredo, não é aquela coisa complicada pelo que muita gente me contou, como está sendo a educação na pandemia para os jovens. A educação básica está passando por problema. O que que eu estou dizendo? A educação básica está passando por muitos problemas, né? Então, vai agravar o número de repetência, evasão. Só que a faculdade EAD é o que mais vem crescendo no Brasil por conta de muitos motivos. Primeiro deles, você estuda no conforto da sua casa. Você pode escolher seu cronograma, fazer um cronograma. É muito mais fácil, em vez de você ter que ir até lá no campus da universidade, você compacta isso tudo no seu computador, pode estudar, né? Você estuda e consegue o certificado igual. Digamos assim, talvez eu tenha uma visão sobre a educação presencial que, assim, tem o que que eu digo sobre educação presencial? Também tem suas falhas e educação à distância tem suas falhas, mas onde está a principal falha? Está no aluno, porque se ele não quiser estudar, aí que começa a falha, né? Se a faculdade der livros, ter um professor mediador para te ajudar, é uma faculdade boa, mas se não tivesse recursos é um problema. No caso, a minha faculdade, que é a Unicesumar, um dos maiores centros universitários do Brasil, é uma faculdade boa, né? Eles têm livros, eles dão várias coisas, apostilas. Então, essa faculdade ajuda muito. Estou fazendo letras na Unicesumar, estou adorando. Então, com certeza, se essa pandemia acontecesse há 4 anos atrás, no ano de 2017, eu não faria EAD por conta da dificuldade que eu ia passar na educação à distância que está sendo ofertada pelo governo federal aqui no Brasil. Então, a dificuldade que o governo está tendo de ofertar essa educação. Então, o que que acontece? A educação à distância no nível superior funciona, porque eu aprendi muitas coisas por conta. O que não tem no livro eu pesquiso. Então, o que que acontece? A falha. O aluno, na verdade, o que que eu digo? Para estudar EAD, você tem que ter uma certa maturidade. Porque, assim, se você não tem maturidade, tem aluno que não tem nem maturidade para estudar presencial. Imagine EAD. Fica difícil, né? Então, o que que acontece? A maturidade é muito importante para você estudar. Você ter a noção de que você tem que estudar. Se lembrar de que você tem que pegar o seu caderno e se envolver no ambiente de estudo, né? Então, o que que acontece? Uma educação à distância é algo que não é difícil, porque assim, você está na sua casa, você não, na verdade, até as faculdades presenciais, elas vêm, porque assim, uma faculdade presencial, é claro, tem lá alguns requisitos, algumas coisas, assim, algumas coisas a mais, só que assim, o certificado é o mesmo que você recebe, a EAD vai te dar na verdade, assim, tem professores que vão ajudar você nas lições, e depende da faculdade que você faz, não tem tanto. Porque a minha que eu faço, né, eu estou falando sobre a minha faculdade no EAD Unicesumar. Na verdade, tem uns módulos, eu vou falar sobre o EAD Unicesumar. Tem lá os módulos que você desbloqueia, módulo 51, 52, 53 e 54. São 4 módulos que te dão, que abrem. Cada módulo tem 2 disciplinas. Cada uma abre uma disciplina, são 2 disciplinas. Então, você estuda uma disciplina por 2 meses, né? Uma disciplina por 1 mês, outra no outro, outra, e assim por diante. Terminou o módulo 51, vai para o 52.
E aí, né? Você abre, suponhamos que tem a disciplina de sociologia, você abre lá, assiste às aulas, consulta o material, faz a prova, né? E aí o que acontece? Você vai concluir as provas, o professor vai te dar vai ser construtivo na crítica, ele não vai ser destrutivo, ele vai te ajudar. Então o que acontece? Isso é possível, né? Então você faz atividade, não são tantas atividades como aqueles vídeos do TikTok que mostra aquele aluno cheio de lição para fazer no EAD, não existe isso. Então, tire isso da sua cabeça. Se você acha que educação à distância é uma coisa difícil, complicada, enrolada, não é. É muito fácil. Porque, assim, na verdade, depende do aluno. Não importa se você é presencial, EAD, híbrida, semipresencial, como o caso da Uninter. Então, assim, a educação é o que vale. Então você não deve pensar, mas a minha faculdade é EAD. Não, você vai ver que a faculdade EAD, em alguns casos, ela pode até ser benéfica. Você vai ter um conforto da sua casa, você vai poder escolher, você não vai precisar se locomover e tudo. Então, é mais um ponto para a educação em EAD. Então, assim, né, eu acho que a educação presencial, ela tem... Porque, assim, a educação em EAD vai ter videoaula, certo? Você tem que ter um caderno para anotar, fazer suas anotações. O professor ele vai apenas reproduzir o que está naquele livro. Então, o que vai acontecer? Você vai anotando... Ele vai, na verdade, complementar o que está no livro e também o que está na matéria. Então, você anota a explicação do professor, você revisa, né? Dá para pausar a aula do professor. Isso que eu gosto muito na educação EAD, que é possível pausar o vídeo, voltar um pouquinho para recapitular também. E assim, é muito bom a faculdade EAD. Então você vai lá, repete a aula, né? Você repete essa questão da. Como que eu posso dizer? Você repete a aula do professor, você pode repetir quantas vezes quiser, você pode ver quantas vezes você quiser. E assim, é muito mais barato que não que o barato saia caro, porque é um barato que sai bem, entendeu? Você vai sair bem, né? Você vai conseguir. Porque assim. Você, como caderno, você anota essas explicações, não é assim, aquele excesso de atividades que muitas vezes assim, eu já estudei presencial na escola, então era uma coisa. Muitas vezes a educação presencial também tem suas falhas, né? Porque tem aquele aluno que, como que eu posso dizer, não tem maturidade, ele acaba atrapalhando a aula, ele acaba agindo de maneira infantil, ele acaba provocando, tacando bolinha de papel. Eu não sei se uma faculdade presencial é assim, mas pelo que o professor falou, é uma faculdade assim porque alguns casos tem essa rebeldia dos alunos, né? Então, é mais ainda, como que eu posso dizer? A gente tem que ter a responsabilidade na faculdade, né? Não, assim, o que eu digo sobre isso? É uma faculdade que tem seus benefícios. Então, assim, deixa eu pensar um pouco. A faculdade EAD não é essa coisa difícil, né? Acontece que tem muita pessoa mistificando a educação à distância. Na verdade, se você não consegue entender muito bem a explicação do professor, você pesquisa no Google, né? Porque o Google tem informações confiáveis, algumas outras não. Assim, pesquise videoaulas. Tem muitos professores bons no Google, no YouTube, que tem didática. Então, assim, tem também professores no YouTube que não tem didática, mas assim, grande parte deles tem. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa questão do o que se deve ser. Tem um tipo de aluno que todo professor quer por perto, que é o autodidata, aquele aluno que estuda por conta e acaba que o professor tem uma atuação de refino do aluno. Ele apenas vai... O professor, ele vai refinar este aluno, ele vai refiná-lo, moldá-lo. Assim, o aluno preguiçoso é aquele aluno que dá mais trabalho para o professor, porque ele não presta atenção, né? Então, o que acontece? A educação à distância funciona. Eu aprendi muitas coisas estudando à distância. Então, para aquela pessoa que fala que educação à distância não funciona, ela está muito enganada. Então, é o seguinte: a educação à distância ofertada
na pandemia, para os crianças e adolescentes, pelo que me falaram, não funciona, né? É uma educação precária, complicada, mas a educação superior é requentada. Requentada é uma educação boa que vai te proporcionar um futuro melhor. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui e tchau.